Chegou ao fim Falcão e o Soldado Invernal e por isso vamos tirar um minutinho aqui para falar sobre essa série maravilhosa da Disney Plus, falar o que tem de bom e o que tem de ruim, e é agora na sessão de gibizinho. Fala galerinha, eu sou o André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho e a mais uma sessão de Gibizinho, onde trazemos as análises de obras cinematográficas, obras seriadas, enfim, tudo que é audiovisual dos supers e dos personagens dos quadrinhos aí que nos interessam, né? Então hoje vamos falar de Falcão e o Soldado Invernal, a famosa série do Falcão, porque ninguém fala o nome inteiro, né? A série do Falcão, ponto. Então, falando um pouquinho sobre a premissa, sobre o que ela tem para nos oferecer e o que nos foi oferecido, né? Sam e Bucky ficam meio desnorteados após perder o seu grande mentor. Steve Rogers, né? Podia ser Tony Stark também, porque o Sam tá fudido aí, tá sem grana, e Tony Stark que bancava um pouco o pessoal aí. Enfim, foi o Steve Rogers mesmo, né? Steve deitou a cabela, né? E você foi. Então, nós temos os dois aí tentando se readequar ao mundo, né? Porque vocês sabem que o pessoal bailou, né? O pessoal morreu lá no blip e voltaram aí agora no meio da peleia. E eles estão tentando se readequar ao mundo, assim como várias pessoas que voltaram ao mundo dos vivos. Isso até é um fator que não é muito falado na série, praticamente não foi falado na série. O fato deles terem morrido e terem voltado, praticamente não se falou nisso, né? Podia até ter sido explorado, acho que seria mais interessante até nesse ponto, mas tudo bem. O que acontece assim, né? Falando da vida específica de cada um deles, né? O Bucky primeiro, porque ele é o mais simples, assim, o Bucky foi o que foi menos focado na série, né? Então o Bucky, ele estava tendo problemas de dormir em paz, né? Ele se lembrava das pessoas inocentes que ele matou e tudo mais, e ele queria se esquecer disso. Então ele tá indo pra terapia, né? Tá buscando uma psicóloga aí, tá conversando, tá tentando resolver para consigo mesmo, né? Enquanto isso, o Sam, ele vai tratar com um tipo de pessoa muito pior do que terapeuta, que é banqueiros, bancários, etc. Pegar dinheiro emprestado do banco, porque isso é muito pior do que qualquer terapia. O que acontece é que a família do Sam tem um barco e estão meio capenga aí, né? Bastante dívida. E o Sam resolve ajudar, vamos pegar um dinheiro emprestado. E chegam no banco, não dá, né? Não dá o dinheiro para ele, enfim, ele tá vendo esse problema aí na família. E também, além disso, nós temos o fato de que o Sam não quis segurar o escudo do Capitão América, ele não quis ser o Capitão América. Ele devolveu pro governo, o governo então simplesmente pegou um soldado, o melhor soldado do exército, o senhor chamado John Walker, deu um uniforme para ele, deu escudo para ele, esse aqui é o novo Capitão América. E viva foguete pra cima, uma coisa muito louca, né? E ajudando o John Walker tem o Lemar, que é o Estrela Negra, que também estaria ajudando, que é uma espécie de Bucky desse Capitão América. E além disso, nós temos um grupo de super terroristas. Eu tô falando dos Apátridas. O que é o Apátridas? Eles explicam assim a série, mas tem que ir desenvolvendo aos poucos para entender um pouco melhor, porque às vezes eles meio que se atropelam aí na explicação dos apátridas. O que é os apátridas? Eles querem um mundo sem fronteiras, um mundo onde que todo mundo possa viver em paz. Por quê? Porque acabou, né? Quando que deu o blip, metade da população morreu. Então pegaram aquela metade que estava ali sobrando, talvez tinha pessoa ali desabrigada, coisa assim. Todo mundo arranjou abrigo, arranjou onde morar, se posicionou ali nas casas, tudo bem. Passou os anos aí entre o Guerra Infinita e o Ultimato, daí o pessoal voltou. Só que daí voltou lá pra casa dele e daí tinha uma pessoa morando lá. Então, o que acontece? Tem um monte de gente desabrigada no mundo, não sabe pra onde fugir. Então, o que os apátridas querem? Eles querem que todo mundo tenha onde morar, eles querem que o mundo não tenha fronteiras, que não tenha ninguém desabrigado, desalojado, etc. Só que eles são terroristas, né? Eles estão saindo pelo mundo afora aí, matando gente e fazendo dendel. Porque eles são super soldados. Sim, eles compraram aí, roubaram, enfim, eles têm amostras de soro do super soldado de uma pessoa lá de Madripoor, chamada Mercador do Poder. Que também é um personagem meio, né? Que a gente não sabe quem que é. Né? Não sabe, entre aspas. Colocado isso tudo, nós temos, então, o Sam e o Bucky resolvendo se unir para
combater os apátridas, enfim, dar um jeito neles. E também, claro, o Capitão América e o Lemar também estão juntos nisso para combaterem os apátridas. Bom, o Sam e o Bucky, eles trabalhando junto, eles chegam à conclusão de que para rastrear esses apátridas, para rastrear esses super soldados e para entender melhor esses super soldados, eles têm que pedir ajuda de um grande vilão, que é Zemo. Sim, Barão Zemo volta na série e, cara, assim, tem gente que desdenha do Guerra Civil, essas pessoas não tão ligadas, assim. Óbvio que o nome do filme podia ter sido outro, mas foi um filme bom. Foi um filme bom e tem um personagem muito bom que é o Barão Zemo. O Zemo, ele quer acabar com super-heróis. Ele não quer saber de gente com superpoder por aí. E daí, tu começa a ouvir ele, tu começa a dar razão pra ele. Então, quando que eles pegam o Zemo, tudo aquilo que ele fala faz mais sentido, tudo aquilo que ele toma como ação é mais sensato do que muitas ações, até do próprio John Walker como Capitão América. Enfim, o Zemo, ele é um personagem muito legal. E aqui ele foi bem tratado, foi muito legal mesmo. Dá vontade de ver mais ele. Porque ele falando, ele é muito mais legal do que o John Walker socando alguém. Fica o questionamento aí, fica o apontamento, não é nem questionamento, isso aqui é uma afirmação. Então, atuando com o Zemo aponta essa história aí de Madripoor, da onde que vem o soro do super soldado dos apátridas, tá? Quem sabe é o Zemo. Então a série vai se desenrolando a partir disso, né? Bom, há algumas outras coisinhas pontuais assim que aconteceram na série que foram bem importantes, né? O Bucky falando pro Sam assim, Sam, tu tinha que ter virado Capitão América, mas eu não queria, não sei o que, não, porque não sei o que, e daí o Bucky diz assim, cara, não, peraí, eu vou te apresentar um cara que foi um super soldado, né? Então ele manda o Sam conhecer o Isaiah Bradley, que é um super soldado aí dos anos 50, né, que foi um Capitão América, depois do Capitão América, porém eram vários, era um pelotão inteiro de super soldados, mas dá muito problema, né, daí até o Isaiah fala que o cara que toma o super soro, ele tem tudo ampliado, então se a pessoa tem um pouquinho de maldade dentro dela, vai ampliar muito, às vezes a pessoa ficava louca, às vezes a pessoa ficava sem controle. E é o que acontece quando essas pessoas aí estão tomando o soro de super soldado. E é o que vem acontecer com o John Walker, né? Que quando que ele toma o soro aí, porque... Enfim, já tô dando spoiler, mas enfim... Acho que todo mundo já assistiu, né? Inclusive aqui, desculpa se você pegou esse spoiler aí de leve, mas enfim, aqui agora tem spoiler, né? Então, cara, quando que o John Walker toma o soro, porque ele pega o soro lá uma hora no meio de uma treta lá, que os apátridas, eles estão ainda com algumas amostras de soro. Quando que o Zemo consegue pegar eles, ao invés dele pegar esse soro, ele começa a jogar fora, começa a desperdiçar, começa a destruir, acabar com o soro do super soldado. E antes também, ele tinha matado um cientista que estava fazendo o soro do super soldado. O Zemo é um cara sensacional, ele odeia super soldados. E inclusive o Bucky uma hora confronta ele e diz assim, tá, mas e o Steve? O Steve é a exceção, o resto tudo foi uma bosta, todo mundo um baita num cuzão. Menos o Steve Rogers. Então, o que acontece é que nessa treta aí, o Zemo não consegue destruir um dos frascos. E esse frasco acaba caindo nas mãos de John Walker. E ele se injeta e ele fica loucaço, né? Por causa que nos quadrinhos também, né? Ele tem esse problema de nervos à flor da pele, digamos assim. Então, aqui ele mostra isso a partir do momento, né? Principalmente a partir do momento que ele toma o soro de super soldado. Inclusive, quando que os apátridas matam o Lemar, né, meio que sem querer ali, mas enfim, morre. O capitão ali, o John Walker, vai correndo atrás deles e encontra um e decepa a cabeça do cara, né? E foi uma cena bem hardcore, bem gore, pra dona Disney, hein? Parabéns pela coragem. A série em si, ela é boa, né? Eu acredito que ela não é tão espetacular, mas ela é boa, né? Então, o que eu diria, né, sobre alguns pontos fortes da trama? Primeiramente, eu gostaria de apontar John Walker. John Walker tá muito legal. Assim, pode odiar ele, o objetivo é odiar ele. Nos quadrinhos, o início, né, desta era de Capitão América, John Walker, até eu li não faz muito tempo, que é escrita pelo Mark Gruenwald,
que é uma era muito boa. O Mark Runnell ficou anos no Capitão América e tudo é muito bem escrito, muito bom. E ele introduziu o John Walker. O John Walker era um super, ele era um super patriota, e daí ele atuava por aí com alguns bucks dele ali, uns ajudantes dele, e daí ele acaba se tornando Capitão América quando que o Steve Rogers desiste de ser o personagem porque o governo dos Estados Unidos queria mandar nele e ele não quis. Então o John Walker se dispôs a aceitar, né, as mandanças do governo americano. Então aqui está acontecendo isso e está acontecendo muito bem. E também, assim como nos quadrinhos, o John tem problemas com raiva, ele mata alguns vilões, né? E cara, isso não é coisa de Capitão América fazer. Mas ele fez e aqui foi muito bem representado na série. Todo o arco dele, assim, o John Walker, ele é um cara que você vai ter raiva deles em alguns momentos, né? Ele não é uma pessoa muito legal. E em alguns outros momentos tu quer que ele tenha redenção, né? Então ele é meio que um anti-herói, só que um anti-herói bundão, né? É um anti-herói fudido que eu não posso usar os termos que eu gostaria de falar. Não, até poderia, foda-se, não vou falar. A série também tá cheia de discurso falando muito sobre racismo, principalmente, né? Deixando claro que o governo não se importou com os negros, ali no caso do Isaiah principalmente, e como os direitos das pessoas em geral, né? Quando o Isaiah vai falar sobre alguma coisa, sobre algum discurso dos problemas que ele passou e tudo mais, ele fala com muita propriedade, porque realmente ele sofreu nas mãos do governo e ele vê o governo, assim, os Estados Unidos, todo ele como um grande problema para ele, né? Eles trataram ele muito mal, ele deu sua vida pro exército e o governo cagou para ele. E isso diz muito também sobre o governo americano em si, essa história, isso aí é alguma coisa que é factual, que também às vezes é abordado, mas, cara, eles amam um soldado, mas quando deixa de ser soldado, foda-se, né? Um bando de cuzão, né? Resumindo é isso. Enfim, temos esse discurso aí, nós temos também o discurso do Sam, principalmente quando que o Sam se afirma como Capitão América, e por falar nisso, cara, coisa mais linda do mundo, ele virando Capitão América, o Bucky pegou, ligou lá pra Wakanda, mandou o tecelão fazer o uniforme do Capitão América pro Sam com as asas e tudo mais, praticamente o Falcão americano. Cara, muito legal. Ver o Capitão América do Sam é muito bom. Por quê? Isso aqui saiu não faz muito tempo, né, em Nova Marvel. Até, quem sabe agora, quem sabe a Panini podia trazer em capa dura o All New Marvel ali com o Sam virando Capitão América, porque é muito legal essa fase. Principalmente depois quando que o Nick Spencer pega o roteiro, que daí ele trabalha muito bem com questões de racismo, ele aponta muito bem essas questões, que é muito legal. Tem até ele é caçado pelo agente americano na história. Enfim, é muito legal, é muito tenso isso aí. É uma história bem legal. E ver o Capitão América sendo o Sam Wilson, né? Ele virando o Capitão América é muito legal. E é nessa hora que ele dá o discurso, quando que ele tá lá com o pessoal da votação lá da ONU, ele diz assim, cara, ele dá uma aula de direitos humanos pros caras. Então, foi um grande momento da série, um dos momentos mais legais da série como um todo. Assim como tudo que o Zemo falou na série. O Zemo foi demais, assim, olha, realmente eu acho que ele merece mais luz dentro do universo Marvel, porque ele é muito legal. E ele, lembrando, tô dando spoiler pra caralho aqui, tem que assistir até o fim, porque assim, o Zemo mesmo preso, ele conseguiu fazer aquilo que ele queria, que era dar cabo aos super soldados dos apátridas. Muito bem. Sharon Carter. Bom, Sharon Carter, ela apareceu ali de leve. Foi o primeiro acerto da galera da internet que disse que, Sharon Carter que é o mercador do poder. Sim, parabéns, vocês conseguiram. Então, isso também foi um ponto legal, ela ser o mercador do poder. Agora parece que ela vai ter acesso às armas dos Estados Unidos, não sei quem que são os caras que estão trabalhando com ela. Então, ainda questões para vermos na sequência.
Assim como veremos na sequência a Condessa Valentina, não sei o que lá, né? A Val. A atriz que vai fazer a Val, eu vejo nela uma veia meio cômica demais. Talvez porque eu assisti ela, eu me lembro dela só no Arrested Development, então talvez isso aí, né? Mas enfim, a Val em si nos quadrinhos, ela tem uma certa importância, ela foi agente da SHIELD, ela foi agente da Hydra, ela foi até a Madame Hydra em certas ocasiões. Ela tem um affair com o Nick Fury. Cara, eu acho ela meio estranha, né? Eu gostaria que fosse, sei lá, ela tá formando uma equipe, né? Não sabemos que tipo de equipe que é, mas eu gostaria que essa equipe que fosse, claro, talvez vai ser no futuro, vai ter essa equipe que eu gostaria, que é os Thunderbolts do Barão Zemo. Mas ela não é nesse momento, aparentemente, porque a Val, eu acho que ela vai criar, sei lá, Dark Avengers, alguma coisa assim. Cenas para os próximos capítulos. Assim como foi confirmado, né? Estão falando por aí que Capitão América 4 vem por aí. Sim, que vai ser o filme com o Sam virando o Capitão América e saindo aí pela rua. Tomara que adapte este início de fase aí do Nick Spencer, ou quem sabe até Império Secreto fazendo alguma abordagem aí do Capitão América virando da Hydra, sabe? O Capitão América Steve Rogers, né? Enfim, sabe? São coisas que a gente pode ver ainda pela frente e... Enfim, são coisas que a Disney está fazendo nossas séries. Eles fazem a série que vai gerar um filme, né? Então é como se fosse uma introdução ao filme que vai vir aí no futuro não muito distante. E para não falar que não tem coisas ruins, eu acho que a série ela se prolonga em alguns episódios, ela se arrasta em algumas tramas aí que não interessam muito, assim. Por exemplo, eu acho que ficou muito tempo na reforma do barco, que eu acho que não era uma coisa tão importante para a série em si, mas é claro, vão dizer, é uma metáfora do orgulho, sei lá, do amor próprio, ou sei lá, enfim, aquilo que falarem aí, essas metáforas que a galera inventa muita metáfora, que isso é isso, né, o barco é tal coisa, então, seja o que for o barco, eu acho que se demorou um pouco demais ficou ali meio enrolado no barco. Tem algumas coisas que são meio enrolonas mesmo, que demora para acontecer, enfim. Eu acho que ele tem algumas coisas meio arrastadas, então, durante a série. Isso fica ruim em alguns momentos. E, pra mim, o pior dentro de todos tudo assim que teve entre ponto forte e fraco, assim, a pior coisa de todas pra mim na série é que, novamente, nós tivemos aquilo que pra mim é o pior da Dona Marvel nos cinemas e tudo mais. Os vilões têm que morrer. Não, cara, não. Chega de matar vilão. Eles matam todos, não sobrou um. Até o Batroc, que tava pulando por aí, até ele foi pra vala. Morreu aí junto com os caras dos apátridas. Cara, isso é ruim, porque eu sou dos caras que sonha em ver Thunderbolts. Gostaria de ver Thunderbolts e Thunderbolts tem que ser os vilões. Se não sobra vilão, não tem Thunderbolts. Então, cara, Marvel, não mata os vilão. Deixa os caras aí pra eles voltarem e fazer Thunderbolts aí. Mas daí salva uns vilão bom, né? Também. Não adianta me salvar os arrigozinhos aí do filme XYZ que ninguém assistiu e que ninguém se importa com aquele vilão, né? Tem que segurar o vilão, que é o melhor de todos e que é o grande personagem da Marvel, que é o Zemo, o grande Zemo, hein? Forte abraço pro Zemo. Espero ver você em breve. E por hoje era isso, galera. Não sei se vocês concordam comigo. Quero ver o Capitão América agora, Sam Wilson. Outra coisa também que eu poderia querer ver é o Patriota lá, o neto do Isaiah. Mas isso aí também é uma coisa para jovens vingadores que, quem sabe, que um dia não é alguma coisa que eu goste muito, então foda-se também, né? Beleza? Deixa o seu comentário, escreva aí aquilo que você achou, aquilo que você deixou de achar. E se você está ansioso por alguma coisa, pela vacina, seria muito bom, hein? E era isso, um forte abraço e tchau.